convidar o Sr. Professor Pedro Gonçalves e, seguindo a lista que será aqui submetida à votação na próxima quinta-feira, todos os membros que a integram, para uma curta apresentação no quadro institucional em que estas audições estão previstas. Sr. Professor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Quer dizer, verdadeiramente não tenho um guião, não sei exatamente, pensava que ia mais responder a questões do que propriamente fazer uma apresentação, mas de qualquer modo... Peço desculpa, a intenção é de haver uma curta apresentação, não de fazer um depoimento. Mas uma curta apresentação em termos em que... Uma curta apresentação pessoal e relativamente à conexão com o cargo em questão. Então, enfim, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sou advogado e, neste momento, sou membro já do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e, portanto, em fim de mandato. Portanto, é com grande gosto e também com um sentido de responsabilidade que aceitei o convite para esta candidatura ao novo mandato, numa altura, aliás, numa fase muito importante da evolução da justiça administrativa e fiscal em Portugal. Enfim, penso que dessa parte poderemos falar, se for o caso, mais à frente. Mas em termos de apresentação, salvo se o Sr. Presidente me disser para completar, eu diria que estaria completo, pelo meu lado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Efetivamente, não me parece que careçamos de mais desenvolvimentos neste momento inicial, depois as senhoras e os senhores deputados colocarão a palavra. Muito obrigado. Peço desculpa. O Sr. Dr. Pedro Gonçalves falou na atual situação complexa dos tribunais administrativos e fiscais. Eu gostaria que desenvolvesse um bocadinho exatamente este tópico. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedia às senhoras e senhores candidatos que tomassem nota das questões. Vamos, por uma questão de simplificação desta audição, ouvir primeiro todas as questões que os diversos grupos parlamentares terão para apresentar e depois vou-lhes pedir, pela mesma ordem, que respondam aos esclarecimentos que forem solicitados. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar todos os candidatos, dizer que, do ponto de vista pessoal, é um orgulho e honra que me dão de ter sido um dos subscritores da propositura da candidatura, portanto, registro de interesses, não apenas serei eleitor, como tive o gosto e a honra de ser proponente desta candidatura, associando-me aos encómios dirigidos pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. De facto, curricularmente, o mérito está demonstrado, quod erat demonstrando, se todos sem exceção qualificadíssimos juristas, e seja-me permitida uma nota pessoal, essa sim, de ter o gosto de 3 dos candidatos, e permitam-me essa nota, me distinguirem com a sua amizade, o Sr. Dr. Pedro Gonçalves, que repara que há mais de 20 anos, portanto, ia dizer que não tinha cabelos brancos, mas na altura já tinha alguns cabelos brancos, o Dr. Ricardo. Portanto, é com muito interesse que irei ouvir as observações que queiram fazer a propósito das questões suscitadas. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Então, convidava agora o professor Pedro Gonçalves para esclarecer as questões que foram suscitadas. Bom, agradeço aos senhores deputados, às senhoras deputadas as questões colocadas. Enfim, são variadas, mas elas confluem para o tema da situação da justiça administrativa e, de facto,
eu não tenho uma visão otimista da situação atual, tanto do ponto de vista dos recursos humanos como do ponto de vista da logística e daquilo que é a dignidade mínima, em alguns casos, em alguns tribunais, aquilo que é o padrão mínimo de dignidade para um funcionamento de um tribunal. Eu acho que há situações, não é uma coisa generalizada no país, mas esta questão da logística penso que tem, em alguns casos, uma dimensão surpreendente, conhecendo a realidade. E, portanto, de um lado isso. E do outro lado, as pendências, a diminuição das pendências é o resultado de um esforço que os tribunais estão a fazer e que os juízes estão a fazer, mas à custa de um trabalho absolutamente hercúleo, não é? E com muito esforço, digamos, e com denodo, de uma forma e uma entrega, em alguns casos, de uma forma verdadeiramente exemplar, que não é mais do que o exercício de uma profissão, é o exercício de um serviço cívico, em alguns casos, alguns juízes de alguns tribunais. Mas essa, digamos, eventualmente descida pontual, essa eventual descida insignificante quanto a mim, não é? Não esconde um problema de fundo de uma justiça muito sobrecarregada, não é? Que provavelmente o caminho vai ser para ficar mais sobrecarregada ainda, tanto na justiça, tanto na parte fiscal como na parte administrativa. E, portanto, acho que nesse aspecto parece-me essencial que quem está com a responsabilidade de gerir, mas também de pensar para pensar na estratégia e no futuro, de preparar a justiça administrativa para o crescimento, digamos, constante, consolidado, que ano a ano vem sendo claro para toda a gente e para todos os operadores. Portanto, enfim, eu acho que são esses dois problemas. É um problema, e é verdade que a entrada dos novos juízes, enfim, a entrada antecipada nos novos juízes é exatamente a resposta e foi efetivamente uma proposta do Conselho Superior, no sentido de acelerar, porque em alguns casos a situação é caótica e, portanto, é muito difícil. E, portanto, a aceleração da entrada dos juízes tem esse objetivo de tentar resolver, digamos, apagar fogos imediatamente. Há tribunais a funcionar só com um juiz, nas ilhas, por exemplo. E, portanto, enfim, é um conjunto de dificuldades que aí se verifica. Quer dizer, eu não diria isto, eu conheço melhor a realidade da justiça administrativa e fiscal, quer dizer, não sei se... Isto provavelmente seguramente não é um problema único, mas tem na justiça administrativa e fiscal uma dificuldade talvez de negociação menor do que a outra justiça, de capacidade de negociação menor com os atores políticos e com o governo e com, enfim, e nesse aspecto talvez tenha mais dificuldades de se afirmar nestas necessidades e cobrir estas necessidades que referi. Relativamente às competências do Conselho e aos estrangulamentos, àquilo que poderiam ser os constrangimentos de funcionamento que foram referidos, eu verdadeiramente, quer dizer, o Conselho o que faz no dia-a-dia é a gestão das carreiras dos magistrados. Eu gostaria que fosse mais um órgão, não é, de gestão do parque judiciário e da gestão, digamos assim, da jurisdição e não das magistraturas, não é? Mas não está talhado para isso e se calhar não tem meios para isso, não tem sequer um staff e força para isso. E também isso implicaria eventualmente algumas alterações legais. Mas eu, francamente, constrangimentos ao funcionamento do que vejo que o Conselho tem feito e dos desafios com que é confrontado, parece-me que, enfim, eu sou parte da coisa e, portanto, pelo menos nestes últimos 4 anos, e pode parecer-me mal dizer isto, pode parecer mal dizer isto, mas na verdade não tenho sentido esses constrangimentos e acho que o Conselho
flui bem o seu trabalho e a gestão das magistraturas e a gestão dos juízes e a gestão e as queixas dos advogados e as queixas dos cidadãos. Enfim, tudo isso tem funcionado e há uma aposta, digamos, há um ritmo de trabalho no sentido de uma resposta às reclamações, às queixas que vêm muitas para o Conselho dos cidadãos e, portanto, francamente, aí não vejo. Gostava que o Conselho tivesse mais capacidade de gerir, tivesse mais possibilidade de alterar coisas, de mudar coisas, mas, enfim, como os recursos são tão escassos, não há muito para onde trabalhar nesse aspecto também. Enfim, eu penso que, não sei se o Dr. Carlos Amorim tem a ideia que eu só comecei a apanhar as perguntas que estava a fazer tarde, mas era isto, não era mais ou menos isto. Muito obrigado, então. Muito obrigado, Sr. Professor Pedro Gonçalves, por partilhar aqui connosco a sua experiência e a sua apreciação crítica.